Direto ao ponto. Muito bem. Essa semana saiu o resultado do PIB, do Produto Interno Bruto, que é a produção de tudo o que aconteceu no Brasil no ano 2019. E não foi realmente o que estava esperando, o que estava projetando os economistas brasileiros. Desta feita, ficando em 1,1%, o crescimento do Brasil no ano 2019 reflete diretamente, e esse como sendo o último ano dessa década, reflete como sendo uma década que o Brasil não cresceu quase nada, muito pelo contrário. Alguns analistas dizem que o Brasil ficou mais pobre nessa década. Existem algumas explicações para isso. Se não, vejamos. Nós estamos com o mesmo PIB per capita de 2009, ou seja, não acrescentamos nada em termos de riqueza para o trabalhador, para aquelas pessoas tidas como normais, né? Não para os ricos. Nós temos esse PIB per capita está sendo menor, algo em torno de 7,4%, se comparado a 2013, por exemplo. O PIB per capita, como você já deve saber, é aquele que é dividido por pessoa, dividido pela população. É o PIB, o Produto Interno Bruto, o número oficial dividido pelas pessoas ou pelos brasileiros, como queiram. Então, se a gente for fazer uma comparação desse crescimento desses últimos anos, principalmente agora com os números de 2019, o Brasil está no mesmo patamar de 2009, ou seja, e está 7,4% menor do que 2013, que foi antes dessa recessão profunda. Então, meus amigos, quais são as expectativas do Brasil para os próximos anos? Em primeiro lugar, ante esse número que saiu essa semana, não deixa de ser uma surpresa para todos nós, porque esperávamos um número superior, talvez não muito superior, mas é claro que bem melhor do que 1,1%. As projeções para esse ano ainda não são boas, principalmente porque é um ano que está muito turbulento. Nós temos aí a questão desse coronavírus que, infelizmente, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente possa comentar, que seja politicamente, que seja de saúde pública, ou que seja de economia, nós não podemos esquecer do coronavírus que está afetando a economia mundial. Ou seja, não é um problema do Brasil, é um problema externo à nossa economia. Então, projetava-se para 2020, esse ano que nós estamos vivenciando, um crescimento do PIB algo em torno de 2,6%, 2,7%. O próprio Banco Central, através de seus boletins semanais, já estão dando de que o crescimento do Brasil vai ficar menos de 2% esse ano. O mesmo jeito que aconteceu exatamente no começo do ano passado, onde projetávamos um crescimento no Brasil no ano 2019, algo em torno de 2,3% a 2,4%, e deu 1,1%. Então, para esse ano, o crescimento também não vai ser bom. Deve ficar abaixo de 2%, segundo os especialistas. E assim como nós estamos vendo a turbulência que está sendo o começo desse ano de 2020. Por conta disso, as expectativas ainda vão se voltar a partir do próximo ano de 2021, que já é o começo da outra década, já é o começo de uma nova década. Então, são números pequenos, são números às quais a gente tem que fazer análises profundas de como e por que nós chegamos até aqui. Vários fatores externos e muitos fatores internos.
principalmente fatores políticos, que as decisões políticas elas afetam diretamente a nossa economia e vice-versa. Tivemos o ano passado a aprovação de um grande feito, que foi a aprovação da reforma da Previdência. Mas não somente por isso que o Brasil ia crescer de uma hora para outra. Isso é questão de médio a longo prazo, e para mim nem de médio, de longo prazo. Mas os investidores, eles não estão vendo mais aquela efervescência das aprovações, tanto da reforma tributária como da reforma administrativa, que tem que acontecer esse ano. Porque o governo, infelizmente, ele tá meio que, ele enfraqueceu-se ante as reformas que ainda estão por vir. Está brigando demais, o presidente está conversando demais, coisa que onde ele era para aglutinar, para chamar, para trazer as pessoas para perto de si, ele está muitas vezes afugentando, né, com suas palavras, com seus chavões e suas decisões políticas, as quais está afetando diretamente a nossa economia. Então, isso é um dos fatores internos que a gente pode até resolver, mas que não depende unicamente das pessoas que querem resolver. Afora isso, meus amigos, afora esse número do PIB muito pequeno e pífio para o ano passado, tem essa questão do aumento do dólar. O dólar, só para vocês terem uma ideia, começou logo no começo de janeiro, o dólar estava a R$4 e hoje fechou a ontem fechou a 4,65. Um aumento extraordinário numa moeda que está que faz referência hoje ao mundo como dólar, em tudo que você pensar. As indústrias brasileiras já estão sentindo falta de equipamentos, já estão sentindo falta de matéria-prima quando é comprada em dólar. Aqueles produtos que são de importação já estão faltando em muitos depósitos, em muitos armazéns, em muitas empresas aqui no nosso país. As dívidas em dólar estão crescendo vertiginosamente. Então, além de tudo isso, além de termos um crescimento muito pequeno, além de termos uma previsão de crescimento não muito bom para 2020, ainda tem essa escalada do dólar que nós não sabemos onde vai chegar tudo isso. Por fim, muitos economistas estão ainda acreditando de que esse aumento do dólar ele não vai perdurar por muito tempo. Queremos sim que essa questão do coronavírus também seja resolvida o mais breve possível, apesar de que já está se alastrando o mundo afora. Hoje já temos mais de 100 mil casos de coronavírus no mundo inteiro, e isso afeta diretamente a nossa economia. Então, nessa nossa coluna semanal, direto ao ponto, Economia para a TV Diário do Sertão, infelizmente nós não estamos trazendo notícias alvissareiras com relação à nossa economia. Mas estamos sempre confiando, estamos sempre esperando, né? E, claro, pensando que vamos ter dias melhores. Isso depende muito de fatores políticos e alguns fatores externos no nosso país. Só lembrando que essa coluna, direto ao ponto, Economia, tem um oferecimento todo especial da Credense Serviços de Certificação Digital. Você pode nos visitar na nossa página credencecertificados.com.br.
Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Direto ao ponto.